Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Boa noite, gente. Mais uma quinta-feira, hoje dia 6 de agosto, iniciando já o mês de agosto, domingo agora Dia dos Pais. Então hoje nós vamos receber aqui o nosso vereador e também pré-candidato a prefeito aqui do município de Cachoeirinha, Dr. Rubens Otávio. Estamos aqui com ele hoje, que também é pai, né? Hoje ia vir aqui o Vitor também, que é um companheiraço dele desde sempre na política, mas estava viajando hoje com a irmã, né? Estava em Bom Jesus, ó. Um beijo pro Vitor e pra Renata. Quer dar um oizinho aí pro pessoal? Máscara, boa noite, Natália. Parabéns pelo programa, conversando com Natália Santoro. Também ao Daltro, a Rádio TV Local Mais, é sempre uma alegria estar aqui, me sinto em casa, né, porque ontem estávamos aqui com a deputada Anne Ortiz e também com a nossa colega Jaqueline Ritter, então me sinto realmente em casa. É uma alegria estar aqui, Natália, e tu frisasse bem, agora próximo domingo, Dia dos Pais, né, eu sei que nem eu, nem tu temos mais essa referência tão importante, né? Verdade. Dois grandes guerreiros que foram, o meu pai e o teu, mas hoje somos referências, né, para os nossos filhos. Muito orgulho, tem o Victor de 15 anos e a Renata de 23, então é uma alegria deixar um legado para eles, né? E tu com a Luluzinha, né, a Luísa. Também é uma referência para ela, então já antecipadamente, com aqueles que nós não tivermos contato até o final de semana, já desejo um feliz Dia dos Pais e que a gente possa estar junto com as famílias, com os filhos, né? Sejam pais biológicos ou pais adotivos ou pais por afeto, enfim, todos os pais, um grande Dia dos Pais eu desejo a todos agora no próximo domingo. Verdade. Gente, a gente está aqui hoje, eu basicamente é o meu último dia que eu vou estar apresentando aqui o Conversando com Natália. Estamos entrando no dia 11 de agosto agora no período de pré-campanha eleitoral, então quis fechar o meu programa enquanto eu estiver apresentando aqui com o vereador Rubens Otávio, já que eu também sou pré-candidata a vereadora aqui no município, ao qual faço coligação ao partido dele, né? E sempre trabalhei ao lado dele, nada mais justo do que fechar o programa ao lado dele, né? E aproveitando assim, hoje eu gostaria que o Dr. Rubens contasse um pouco mais da sua trajetória política aqui no município. Foram 8 anos, agora vão fechar 8 anos no final do ano, de muita história, muitos projetos, muitas ações sociais no município. E aproveitando já que é o Dia dos Pais, ele tem bastante projeto com crianças aqui no município. Inclusive o primeiro projeto dele, já logo de cara quando ele entrou, foi o projeto do IDEB, né? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica aqui no município. Tem fiscalizado, ele está funcionando aqui? Na verdade, nós sempre nos preocupamos muito com a educação, Natália, porque nós acreditamos que a educação ela liberta, né? Liberta e além de libertar, ela tem a possibilidade de tornar as pessoas independentes, né? Isso é a maior liberdade que se tem. E obviamente que a educação ela inicia na base, lá na educação infantil, passa pelo ensino fundamental e depois o ensino médio, graduação, enfim, e as coisas vão acontecendo. Então, nada melhor do que a melhor política pública, eu costumo dizer, é formar pessoas através da educação. Sejam as crianças lá, como eu te falei, desde a base, né, onde elas vão aprender ter o seu conhecimento, a questão para além da questão curricular, mas questões importantes da vida em sociedade, né?
Então, não, obviamente que isso não tira a responsabilidade dos pais, a educação formal, curricular, nas escolas não tira a responsabilidade dos pais, nós estamos falando em Dia dos Pais, agora no próximo domingo, não tira a responsabilidade dos pais em educarem os seus filhos, mas a escola, ela é fundamentalmente um instrumento importantíssimo na formação do ser humano, do caráter, dos nossos jovens e futuramente dos nossos adultos. E nós sempre tivemos, dentro desses 2 mandatos, né, que nós, com muito orgulho, nós estamos desempenhando ainda, já no final de 2º mandato, na Câmara de Vereadores de Cachoeirinha, nós sempre trabalhamos bastante com a questão da educação. Um dos projetos foi esse, dentre tantos projetos, nós fizemos a frente parlamentar, o acompanhamento da educação, da cultura, porque são áreas que se conectam, né? E eu tenho uma visão, depois nós vamos conversando sobre educação, eu vou te explicando um pouquinho melhor. Mas, na realidade, esse projeto do IDEB nós fizemos, né? Porque o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele serve como um parâmetro para as comunidades escolares, tanto o corpo docente quanto o corpo discente, os pais, alunos, enfim, que possam verificar em que nível a educação dos seus filhos está sendo entregue pelo governo, no caso o governo local, o governo municipal, né, pela prefeitura, no caso das escolas municipais, e fazer esse comparativo em relação às escolas estaduais, nas escolas privadas, né, para ver em que nível, né, de educação nós estamos conseguindo prestar à população e às nossas crianças. O projeto ele foi aprovado, né? Só que infelizmente nunca, ou no início sim, no primeiro ano, só que nesse governo infelizmente não fizeram nenhum tipo de execução desse projeto do IDEB, que é um projeto extremamente importante. Ficou sem fiscalização, sem execução por parte do governo, e nós, obviamente, queremos retomar essa questão do IDEB, que é extremamente importante para a comunidade escolar do município. Falando de educação... Porque lá no início, o município aqui estava em 4º lugar, né, na tabela do IDEB. Nós já estivemos muito... A educação municipal, ela teve realmente um impacto nos últimos anos, né? Especialmente aí nos 4 últimos anos, nós caímos bastante na questão dos índices, né? E da qualidade de ensino. Nós temos hoje um enfrentamento, um problema, né? Que é a questão da pandemia. Verdade. Eu tenho abordado muito essa questão, por quê? Porque a questão do ano letivo, obviamente que nós não vamos perder, porque houve a flexibilização na questão federal, governo federal, na questão dos dias letivos, né? Houve essa flexibilização, portanto, penso que as crianças não perderão o ano letivo, mas sem dúvida nenhuma nós ficaremos com um déficit de conhecimento, um déficit curricular que fará falta às nossas crianças, e nós temos que pensar de que forma isso se recupera, que haja uma possibilidade de recuperação, mas nós temos que fazer uma compensação em relação a isso. No início da pandemia, lá o governo do estado, que sempre teve, Natália, sempre uma resposta muito mais demorada para a questão dos problemas educacionais, o governo do estado, através da plataforma do Google for Education, que é uma plataforma importantíssima, começou a dispensar e lançar conteúdos para as escolas estaduais. O meu filho estuda, né, tu sabes, ele estudava no Portugal, que é uma escola municipal, e hoje ele foi por ensino médio, primeiro ano, ele foi para o Oswaldo Camargo, que é uma escola estadual. E lá, não chegou a 30 dias de pandemia e a escola estadual já lançando, e todas as escolas estaduais já lançando os conteúdos, né, para que o aluno pudesse ir acompanhando trabalhos, conteúdo curricular, enfim, se adiantando e muito na questão do enfrentamento da questão da educação em relação à pandemia. O que nos surpreendeu foi que o município ficou muito para trás, né? O município demorou, se retardou muito a falar sobre isso, tendo em vista que agora, né, 5 meses depois do início da pandemia, vamos fechar agora 5 meses, que aí começou a se falar na questão de plataformas para o lançamento de conteúdos curriculares para os alunos da rede pública municipal de ensino.
E isso causa um prejuízo enorme para a população, para a comunidade escolar, não tem dúvida disso. Uma das questões que eu quero salientar aqui é que, pontualmente, e quero elogiar, né, algumas diretoras de escolas municipais, alguns professores preocupados com a questão do currículo escolar dos seus alunos, começaram de forma espontânea e isolada, sem a participação do município, como uma política pública do município, a lançar esses conteúdos para a comunidade escolar. E essas escolas, nessas direções, elas conseguiram avançar nesse ponto, mas nos faltou uma política pública clara em relação à questão da educação nesse período pandêmico, né? Então vai ter um prejuízo, isso não tem a dúvida. Fora a educação, também algumas diretoras também conseguiram verbas com alguns empresários e ajudaram as famílias também por conta própria de alguns alunos da cidade também. Não somente na educação, mas também com alimento em casa. Outro problema foi a questão da alimentação, né, das escolas, a alimentação que tinha nas escolas. Eu te dou a minha percepção, tá? Nós caminhamos todos os dias, a gente está muito ligado às comunidades, caminhando nas comunidades, ouvindo as pessoas, dialogando, conversando com a comunidade. E as pessoas reclamando muito da questão da distribuição da alimentação, os critérios. Algumas pessoas receberam uma vez a alimentação nesse período de 4 meses, outras não receberam nunca e têm seus filhos matriculados regularmente nas escolas municipais, enfim. Outros, alguns receberam, outros não, aí fica a pergunta do porquê, qual a diferença? Os critérios, né, pelos quais foram determinadas as questões de distribuição. Então, fica um ponto de interrogação nisso. Gostaria de falar sobre mais alguma coisa que está em evidência nessa semana. Tu teve bastante Natália, atuante nas tuas redes sociais. Natália, nós temos uma questão bastante importante agora. No último decreto, nós temos uma novidade, não sei se vocês sabem, agora foi, pela Justiça, suspenso o decreto do prefeito que deu uma liberada geral, né? Sim, até à tarde eu ainda sabia que estava no Ministério Público. O Ministério Público fez pedido para a Justiça e a Justiça cancelou o decreto que liberou tudo. Veja bem, nós somos o 15º município em número de mortes no estado, né? E houve uma liberação geral. Eu concordo, sempre fui a favor de nós fazermos uma liberação de forma verticalizada, com restrições, com uso de máscara, com álcool em gel, né? Aqui nós temos uma distância tranquila que a gente pode se permitir não usar a máscara, mas tem álcool, gel, enfim. Mas nos comércios essenciais, não tem dúvida nenhuma, não tem nenhum questionamento, acho que tem que funcionar mesmo os comércios essenciais, né? Alimentação, supermercado, a indústria, né? Enfim. E os não essenciais devem sim funcionar com critérios muito claros de restrição, né? O uso de máscara, o número de quantidade percentual de pessoas dentro de cada estabelecimento, sem problema nenhum. Agora, esse decreto, ele trouxe algumas inovações, liberando pubs, liberando casas noturnas, eventos ao ar livre, cinema. Eu acho que houve um extrapolamento, né? O governo municipal pecou na questão da dosimetria, né? Veja que nós estamos num pico de contágio, né? Nós temos 1.455 ou mais pessoas, hoje deve ser mais, pessoas infectadas com a Covid-19. Temos, até a contagem pela manhã, eram 27 mortos, óbitos, né, na cidade, que é lamentável. Temos consubstanciado a isso, nós temos uma estrutura lá, um hospital de campanha, que é altamente questionável a questão da sua funcionabilidade. Nós tivemos eventos, agora 2 pessoas trabalhavam lá, enfermeiras, que saíram lá do hospital de campanha e colocaram em xeque toda a atividade do hospital de campanha, relatando, né, de forma muito clara e colocando a sua posição de forma não sigilosa, enfrentaram e falaram aos meios de comunicação dos problemas enfrentados dentro do hospital de campanha, relatando sobre os
os equipamentos antigos, sobre a questão que não existe as UTIs que sempre se propagam, o que o governo propaga que existem, na verdade não existem, né? Nunca nos deixaram ingressar dentro do hospital de campanha, né? E nós questionamos isso, nós queremos apenas transparência. Nós queremos que eles nos mostrem e que já poderiam ter feito isso. Se não há nada a esconder, por que esconder isso? Né? Tivemos algumas questões que, relatos de pessoas, denúncias de servidores públicos, enfim, nós questionamos isso. Por que, estando dentro de um quadro desse de precariedade, por que nós vamos fazer uma liberação assim de uma forma tão ampla? Né? Eu não tenho dúvida nenhuma em relação aos comércios essenciais, tem que liberar, aos não essenciais tem que liberar também dentro de critérios de restrição. Agora, tem algumas coisas que, como por exemplo, casas noturnas, pubs, eventos, e aí ele restringiu inclusive os eventos. Como nós vamos fazer a questão da fiscalização? O próprio prefeito disse que não há possibilidade de fiscalizar. Como que nós vamos fazer essa fiscalização? Eu posso... Já não tem fiscalização quando estava com restrição. Exato, né? Exato. Né? Claro que a gente pede para as pessoas para que tenham, né, o cuidado, enfim, mas nem todos têm um bom senso, né? Enfim, claro que obviamente que isso não é liberando, também não é uma questão que as pessoas vão para a rua, mas inevitavelmente a gente sabe que as pessoas, tendo uma liberalidade maior, as pessoas vão estar mais na rua, vão ter mais contato, vão ter mais proximidade, eu não tenho dúvida. E na questão como foi liberado, por exemplo, surgem algumas dúvidas. Eu não posso ter dentro de uma sala de espera de um escritório, por exemplo, nenhuma pessoa aguardando. Agora, eu posso estar dentro de uma casa noturna, onde o contato ele é muito maior. Ele é quase que inevitável, o contato dentro de uma casa noturna. Né? Então, são questões que nós ficamos indagando e perguntando. E hoje, na realidade, a Justiça confirmou aquilo que nós dissemos ontem. Fiz uma live sobre isso e confirmou que, na realidade, houve um extrapolamento da decisão através do decreto do prefeito. Estava equivocado e a Justiça veio corrigindo. Talvez numa situação pior ainda, porque daí a Justiça, eu não tenho ainda a decisão judicial, mas acredito que a Justiça tenha feito uma restrição maior ainda se caso o prefeito tivesse feito algo um pouco mais equilibrado, né? Talvez nós não sofreríamos tanto uma restrição mais severa, como acredito que a Justiça vai impor agora ao município. O que é lamentável, né? Porque nós sabemos que a atividade econômica ela tem que se manter, ela tem que andar, ela tem que caminhar, as pessoas precisam trabalhar, enfim. Se o prefeito tivesse sido, o governo tivesse sido mais moderado, mais equilibrado, mais razoável nessa questão do decreto, eu penso que a Justiça não interferiria e nós estaríamos numa situação melhor do ponto de vista da atividade da cidade, enfim, em todas as suas áreas. Porque além também das UTIs estar lotadas, estamos com um problema aqui no município da falta de teste. Não falta de teste, mas sendo muito poucos testes sendo feito com a quantidade de pessoas que estão com sintomas, né? Baixam o aplicativo, ficam lá na guarda 10, 15 dias quando são chamados. Ou então agora tem amigas minhas que já foram agora no hospital de campanha, disseram para elas que não tinha mais testes. Não averiguei essa situação, mas isso foi hoje pela manhã, que não conseguiram fazer os testes porque não tinha mais teste no município. Não averiguei ainda, não sei se já está sabendo alguma coisa sobre isso. Eu tenho sim, as pessoas nos procuram muito, né? Justamente pela atividade parlamentar, por ser vereador, por ter essa proximidade. Sim, eu já recebo um monte de gente procurando a respeito dos testes, do hospital de campanha, do aplicativo, imagino vocês. Por ser essa referência, sempre junto às comunidades, junto às pessoas, então as pessoas reclamam muito, né? Eu estou numa situação hoje emblemática, uma menina, né, de 25 anos, está com suspeita, com todos os sintomas de Covid, ficaram de fazer o teste, fazem 14 dias que ficaram de fazer o teste, não fizeram o teste, ela está em casa, não pode trabalhar com a família em casa, talvez até contaminando a família, porque enfim, é inevitável, fica nessa situação de que estou ou não estou infectado, né? E assim é o exemplo de uma pessoa, mas é o exemplo de isso, várias, inúmeras, centenas, até milhares de pessoas que estão nessa mesma situação.
E eu penso o seguinte, Natália, a questão da gestão é extremamente importante na questão em todas as áreas da administração pública, mas nós questionamos muito a gestão em saúde do município. E essa questão da pandemia demonstra a falta, a ausência de gestão, né? Por exemplo, nós sabemos que a questão do teste ela é extremamente importante, né? Para a pessoa poder fazer o teste, diagnosticar lá com a Covid positivo ou negativo segue a sua vida e positivo vai para o isolamento. É fundamental para que não haja uma propagação. Por que não se investiu mais na questão dos testes, né? E gastaram em equipamentos? E repito, já está ficando chato isso, né? Porque a gente está se batendo nisso, mas é importante trazer a luz para as pessoas poderem entender, para a população poder entender isso. Porque na realidade também, conforme os estudos, tu ainda pode transmitir o Covid até o 9º dia e o 21º dia. Então, passou os sintomas, né? Era uma simples gripe, mas não, era o Covid, é o Covid, até o 9º dia, 14º dia, tem que ficar em casa, né? Mas as pessoas, como não estão conseguindo fazer os testes, acabam saindo e muitas vezes transmitindo. E essa questão da pandemia é uma questão nova para todos, obviamente, é uma situação nova para o mundo, para a humanidade, né? Tem algumas questões que, por exemplo, não significa que eu tenha pego e tenha me curado, que eu não possa pegar novamente. Verdade. Né? E transmitir novamente. Então, tudo isso está ainda sendo estudado, muitas coisas estão sendo levantadas ainda nessa questão da Covid-19. Com certeza. Gente, vai começar a passar daqui a pouco umas fotinhos dos projetos de leis que foram aprovados aqui no município. Ali, ó, a lei, como a autoria do vereador Rubens, estabelece o horário de carga e descarga para veículos em transporte de valores. Tem também a lei do biombo, que ele instalou os biombos aqui nos bancos do município de Cachoeirinha. No quesito segurança, ele fez também já bastante projeto de lei aqui no município, né, vereador? Isso foi no seu primeiro mandato como vereador. Tivemos a alegria nesses 2 mandatos de ser um dos vereadores que mais projetos apresentou na Câmara, né? Isso, acho que vai sair uma reportagem agora aqui também no vereador, como o vereador mais atuante, saiu nos jornais do município. Por 2 vezes eu tive a alegria de ser lembrado como vereador mais atuante do município em 2 anos, em 2 oportunidades. O que nos alegra muito, né, Natália? Porque na realidade o mandato parlamentar como vereador é uma honra, é uma alegria tu desempenhar um mandato e desempenhar o mandato da forma mais ampla e democrática possível, ouvindo as pessoas, né? Entendendo as necessidades do povo, os anseios da população. Eu sempre tive um mandato muito popular, tu sabes disso? A gente sempre na rua, sempre participando. Exato. Vai passar uma fotinho também, já aqui do jornalzinho, com o nosso gabinete itinerante, sempre nos bairros, de 15 em 15 dias. Estávamos lá, né? Mas fora isso, nós sempre desempenhamos um mandato muito popular, né? Sempre com as comunidades, sempre ouvindo as pessoas, tentando resolver as problemáticas de cada comunidade, apresentar soluções, fazer a interlocução das comunidades com os governos, né, que estavam à frente da gestão da prefeitura, enfim. Foram questões muito importantes, assim. Eu sempre levo e sempre digo comigo que o bem mais precioso que nós temos é o carinho do povo, o carinho da população. E lembrando que é a consideração, é a credibilidade que as pessoas têm em relação à nossa pessoa. Isso são legados que ficam para sempre, né? Então, e é uma responsabilidade. Tu vais enfrentar isso, é uma pré-candidata a vereador, desejo sucesso, né? Mas é realmente uma atividade de muita responsabilidade, mas acima de tudo também há uma troca muito importante, né? Em relação a esse convívio direto com a população. Nós conseguimos, através do mandato, a gente consegue ajudar a população, mas também aprendemos muito com a população. Aprendemos muito, a gente recebe muito mais do que doa, né? Porque é uma troca, na realidade, quando a gente se dispõe a trabalhar pelo povo e para o povo. E o Rubens, ele nunca teve horário para atender a população. Ele
de manhã cedo, de tarde, até de madrugada, ele sai de casa, ele vai ao encontro das pessoas que pedem ajuda, não importa se é amigo, se é conhecido, com chuva, um dia chegou todo molhado, ensanguentado, eu disse, o que é isso? Defendendo a população, gente, porque às vezes as pessoas dizem, o vereador trabalha pouco. Não, o vereador Rubens, ele não tem horário para trabalhar, e ele, assim, ele dá o seu número pessoal do WhatsApp, do celular, ele não se importa, ele nunca trocou o número celular, diferente de muitas outras pessoas que entram para a política, né, são os verdadeiros políticos, vereadores. Não, o vereador Rubens sempre esteve com a comunidade, sempre esteve atendendo, né, olha... O número do Daltro, eu nunca troquei o meu número de celular. Verdade. Fazem 25 anos que eu tenho o mesmo número de celular e eu moro no mesmo lugar há décadas, né? Então as pessoas sabem onde me encontrar, sabem o meu número de telefone, podem usar meu WhatsApp, meu Facebook, fazer contato. Muitas vezes a gente não consegue, né, Natália, responder assim prontamente às pessoas, porque a demanda é muito grande. Eu fico imaginando quantas pessoas e mensagens ele não recebe no dia, né? É, bastante. Atualmente. E ele consegue responder ainda. Mas respondo às vezes em horários inapropriados. Quando chego em casa, de madrugada, quando deve acontecer com vocês também, né? Eu também deve acontecer contigo, com o Dal, deve acontecer a mesma coisa. Às vezes 2, 3 da manhã a gente respondendo as mensagens, enfim, dando retorno para as pessoas. As pessoas devem achar, esse cara é maluco, né? Porque de madrugada respondendo, mas é o momento que às vezes a gente tem, né? Tá ali refletindo, tá na cama, vendo as mensagens, tentando acompanhar e dar uma resposta para as pessoas. Mas faz parte do processo e eu não me incomodo, eu gosto disso. Sim. Agora, durante essa caminhada que eu tenho tendo, às vezes eu saio, converso com a comunidade, enfim, vou a locais que eu ia lá no início, no decorrer desses 8 anos de mandato do Rubens, eu vou ao local e chego lá e as pessoas me contam histórias, me lembram de histórias, que a gente ajuda tantas pessoas que às vezes algumas vão se passando, né, da memória, e as pessoas olham para mim assim, Natália, olha como eu me lembro de tu, do Rubinho, vocês faziam isso, conto, e eu chego a chorar, gente. No início, olha, eu acho que eu já chorei umas 8, 10 vezes, assim, com as pessoas emocionadas, contando relatos de situações que foram ajudadas por ti, por mim, eu te representando às vezes, e eu já tinha até se apagado da minha memória. Sabe por que isso acontece? É porque a gente dá com a mão direita e a esquerda não fica sabendo. Verdade. E por isso que acontece essa questão. E a gente não fica marcando, porque eu ajudei fulano e tal. A gente ajuda porque faz parte do nosso processo. Quem anda comigo vai ter uma manteiga derretida, Natália, mas é que me emociona, assim, as pessoas ficam lembrando, né? Enfim. Natália, tu sabes bem como é que é. Tu és cristã, né? Eu também sou cristão. Então se a gente não fizer isso, se a gente não se doar para as pessoas, né, não tem sentido. A nossa vida acaba não tendo sentido, né? Eu creio muito nisso. A gente tem que fazer o melhor de si em prol das pessoas. E quem nos conhece, quem conhece a trajetória, sabe que não é discurso, que não é retórica, é a verdade. Muitas vezes a gente não consegue realmente ajudar as pessoas na medida em que as pessoas esperavam que nós ajudássemos, né? Mas sempre a gente faz o que é possível para tentar ajudar. Com certeza. Isso eu acho que é o importante, né? Porque certeza. A gente está sempre à disposição. Tu quer falar um pouco da lei do biombo que tu instalou aqui no município? A lei do biombo, na realidade, foi um projeto de lei para trazer mais segurança para as pessoas que utilizam a rede bancária, os bancos, porque antes as pessoas se recordam, né? As pessoas estavam aguardando atendimento e as pessoas que eram chamadas iam fazendo as operações nos caixas em frente ao olhar, né, de todas as pessoas. E acontecia um fenômeno muito ruim, que era a tal saidinha de banco, né? As pessoas ficavam ali cuidando quais as operações, muitas pessoas de idade iam receber seus pagamentos ou retirar um valor de sua conta poupança, enfim, fazer qualquer operação que fosse retirar dinheiro do banco para sair, e acabavam sendo vítimas, né, de bandidos que faziam saidinha de banco, enfim. E a lei dos biombos, ela veio justamente para terminar com isso, para que
tivesse uma separação visual das pessoas que aguardavam atendimento daquelas que estavam sendo atendidas. Hoje, né, graças a Deus, todos os bancos, aqueles que não foram obrigados a fazer, fizeram por conta própria a questão do biombo, porque foi uma lei criada e graças a Deus nós conseguimos aprová-la na Câmara. E hoje faz diferença na vida das pessoas. As pessoas nem sabem por que existe, mas está lá por uma lei. Então isso demonstra a importância, né, do vereador, da atividade parlamentar levada a sério, de uma atividade parlamentar com propostas concretas, né, enfim. Essa foi a história da lei, como foi da lei dos biombos. Tem também a da doação de sangue, semana e dia de doação de sangue, que foi responsável por, né, pena que é pouco utilizado isso, e na verdade teve o seu nascedouro com essa parceria, né, com o Hemocentro, porque é importantíssimo, né, não foi só a questão da lei de a semana e dia de doação de sangue, mas também de órgãos, né, e medula óssea. Então é muito importante, né, que as pessoas se engajem nessa questão de doação. E isso nós fizemos muitas atividades aqui. Era para estar passando umas fotinhas, eu acho que está passando. Acho que está passando as fotinhas. Já passou ali da doação de sangue. Também tem a Semana do Idoso, né, que tu fez bastante projeto de lei. Semana do Idoso, que é fundamental para a questão do pessoal da melhor idade, Natália, ter uma política pública concreta, né, na questão da melhor idade. Hoje nós, infelizmente, temos pontualmente algumas pessoas que fazem isso de forma espontânea, voluntária. Nós temos uma amiga, Débora, que faz um trabalho maravilhoso em relação a isso, né? Pessoas não visa lucros. Exatamente, da melhor idade, que saem muitas vezes do seu ostracismo em casa, né? Pessoas que não têm atividade física, não têm uma atividade de integração, de interação com outras pessoas, acabam indo para o projeto que ela desenvolve, né? E acabam fazendo uma participação social mais importante, acabam tendo uma atividade física, e relatos importantes, assim, a Débora já esteve aqui. Já esteve aqui. No terceiro programa. E nós acompanhamos pessoas que chegam quase sem caminhar, no projeto que ela desenvolve, e em meses ali, 2 meses, já estão se locomovendo melhor, já estão sendo mais autônomas nos seus afazeres, né? Diminuem remédio de pressão, às vezes até param de tomar remédio de pressão, de diabetes, a hipertensão fica na medida, né? O controle de glicose, enfim, tudo melhora, né? E o psicológico também das pessoas melhora, né? O Rubens está com um plano de governo muito bom, né, na área da saúde, e para os idosos também. Ainda não podemos. Essa questão, nós estamos, Natália, trabalhando. Veja bem, foram 2 mandatos de vereador, eu cumpri muitas coisas na Câmara, como nós relatamos, muitos projetos, a fiscalização, nunca descuidamos de fiscalizar os governos, e, claro, fiz algumas atividades parlamentares, como presidente de comissões, presidente da Câmara em 2018. Eu acho que eu cumpri a minha tarefa no parlamento e estamos numa pré-candidatura a prefeito da cidade, porque acreditamos que podemos fazer muito mais pela população da cidade, né? Acreditamos piamente que vamos conseguir fazer com que as pessoas os serviços públicos efetivamente cheguem lá na ponta, lá onde é necessário, na população, e sobretudo na população que mais precisa, que é uma população hipossuficiente, uma população fragilizada, uma população que necessita muito. Exato. Tô aqui, com vários recadinhos aqui. Cristiano Pereira, meu abraço ao meu prefeito Rubens e a você, Natália, futura vereadora dessa cachoeirinha. Amém, Cristiano. Robson dando uma banadinha, a Irene Martins, um beijo. Irene Odete Carvalho, trabalha com vereador também na área da Previdência. Tem aqui o Cleomar Campos também, grande Cleomar, um grande abraço. O Cassiano, a Raquel, a Juliana, a Ju, o Ney Dias, um grande abraço também a vocês. Estou acompanhando aqui, mas tu tá na tua aí, né? Aqui na minha, no teu compartilhamento. O Sérgio Walter aqui, ele acompanha o vereador há muito tempo, Serginho Walter é uma figura, um abraço meu a você, amigo, meu irmão, Serginho. Um abraço a vocês, futuro prefeito e vereadora. O Nelson Martini, nosso vereador aqui eleito pelo PTB, que é o meu partido, né, do meu coração.
grande, Nelson. Nelson nos honra muito tê-lo na Câmara como vereador, faz um trabalho fantástico na Câmara, é uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa, um grande parceiro. É uma das pessoas que, na política é complicada essa questão de nós formarmos amizades, né? São relações que nós temos coleguismo lá como vereador, mas o Nelson é um dentre alguns vereadores que nós temos uma amizade, assim, nós temos uma relação muito, muito afetuosa. Tem um projeto de lei bem legal também da questão do idômetro também, que eles fizeram juntos, né? Sim, sim. Em relação à questão do bloqueador, para evitar o consumo vazio, né? Que é aquele consumo que muitas vezes por falta de água, aí nós temos um grave problema de água na cidade, de abastecimento de água em vários pontos da cidade, né? A Zona Norte é muito afetada com isso, e que quando falta água, né, e aí tem o ar que circula na tubulação, acaba fazendo o consumo, né, a marcação de consumo vazio, sem água, ou seco, né? Então eu tive a alegria de fazer com o vereador Nelson Martins esse projeto, obrigando a Companhia de Abastecimento de Água, a Corsan, a instalar nos equipamentos solicitados a partir da lei esse bloqueador. É um projeto bastante importante, que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Eu não estou conseguindo ver aqui os comentários, gente, a minha internet aqui está meio ruinzinha, mas aqui da minha sala de vídeo tinha bastante comentários. O vereador tem mais alguns comentários aí, de mais um pessoal que quer dar oi. Estou pela Local Mais aqui, a Josiane Garcês, o carinho, obrigado, carinho da Josi. A Josi é minha amigaça, futuro prefeito e vereadora, meu abraço. A Maria Cristina Santoro aqui, a mamãe não pode deixar de assistir, né? Claro, tá todo mundo nos assistindo. Gente, o nosso horário tá chegando ao fim, quer deixar mais um recadinho para alguém? Tu quer contar mais alguma novidade, algum trabalho feito bem importante durante esse tempo todo? Não, Natália, eu gostaria de falar, até tá passando ali também uma reportagem lá do início da vereança do vereador, e eu tava olhando o folderzinho dele, gente, e assim, tudo que ele, há 8 anos atrás, todos os seus projetos ao qual ele colocou, ele cumpriu. E ele trabalha desde o início também com geração de emprego, e é um dos teus planos de governo também para o ano que vem, né? Se tudo der certo. Nós temos discutido muito isso, né? Nós precisamos gerar economia para a cidade, nós precisamos gerar emprego e renda para a cidade, Natália. Porque é tão importante quanto a pessoa saber para onde volta à noite, é para onde ela vai pela manhã, né? E nada mais triste do que uma família, uma pessoa, sem ter para onde ir pela parte da manhã, sem ter um emprego, sem ter como fazer o sustento da sua família. É uma situação triste. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós tivermos uma política pública de desenvolvimento econômico muito concreta, né? E nós temos trabalhado nisso desde 2018, início de 2018, a gente tem trabalhado num plano assim, para a cidade em relação à questão do desenvolvimento econômico, com propostas concretas, propostas execuíveis, viáveis e que vão gerar emprego e renda para a população. Nós precisamos, para além de atrair novas empresas para a cidade, nós não podemos perder empresas, né? E, claro que por uma questão de economia nacional, até mundial, com a questão da pandemia, tem afetado muito, obviamente, mas antes mesmo disso, nós éramos a 8ª economia do Estado, nós despencamos, né? Nós temos que dar uma guinada, nós temos que dar um giro de 180 graus e levar isso para o futuro e para o desenvolvimento da cidade. Gerando emprego, gerando renda, nós conseguimos fazer com que a população ela tenha a sua independência, né? Porque se a população tem seu emprego, tem a sua sustentação, sua condição de sustentar a sua família, tendo uma saúde bem aplicada, tendo educação condizente com a dignidade e com conhecimento para levar para as crianças e tendo segurança, o restante as coisas vão se ajeitando e a população vai contribuindo. Eu tenho numa oportunidade, eu conheci um senhor que é prefeito de uma cidadezinha lá do interior. Não me arrisco dizer o nome porque não vou me lembrar. Um senhor de idade, assim, já uns 75 anos.
E ele disse, a cidadezinha dele tinha 2.500 habitantes. E ele disse para nós assim, e nós estávamos nós e alguns outros colegas vereadores, ele disse assim, não existe nada mais precioso numa cidade, não existe nada mais valioso numa cidade do que a população da cidade, né? As pessoas. E ele até referiu, eu tenho lá 2.500 pessoas a minha população. Se eu tivesse 130 mil habitantes como vocês têm, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, porque essas pessoas é que produzem, essas pessoas é que empreendem, essas pessoas é que trabalham, essas pessoas é que são as que movimentam a economia, essas pessoas é que dão uma vida para a cidade. Então eu levei isso como um aprendizado e tenho que as pessoas são o bem mais precioso que nós temos. Verdade. Deixa eu finalizar aqui, então ali está a Rose Marques também, boa noite, o Rui Rocha, boa noite, gente. O Paulo Antônio, torço, quero e vamos conseguir, se Deus quiser, estou junto e não abro mão, vamos acreditar. A Nara botou, Nelson Martini, seu Nelson é tudo, seu Nelson, tudo bem. A Jaqueline Lenz ali, boa noite, ela que vai ser uma das apresentadoras aqui também do programa Conversando com Natália, juntamente com as minhas amigas. Todo mundo vai ter oportunidade de sentar aqui e apresentar, trazer a sua turma, vai ter a turma do Machiste, vai ter a turma dos nordestinos, né? O Rubens também tem o Zeca ao lado dele, né? O nordestino lá, o irmão, Cabra da Peste, sempre parceiraço, homem de Deus. Desde o início com ele. Isso aí, gente. Sim, gostaria de então agradecer todo mundo que está com a gente, que vocês sigam as redes sociais do vereador Rubens Otávio. Lá vocês encontram de tudo, ele tem desde projeto, agora estava passando também, contra a pedofilia, contra a violência doméstica. Ele é amplo, ele atinge todas as áreas, né? E ele é um vereador de projeto de lei, o qual é muito importante aqui no município, né? Verdade. O município necessita de vereadores aqui que coloquem projetos de lei, além também de cuidar do município, né? Apliquem leis que nem o nosso vereador sempre fez ao longo do seu mandato. Isso aí, Natália. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desejo-te todo o sucesso do mundo, teu último programa aqui, a Rádio Local Mais, o Dalton, toda a equipe, toda a produção. Na realidade, ainda acho que segunda ou terça-feira vai vir o deputado, né, o Jones, que é ex-deputado, na segunda ou terça-feira ele ainda vem aqui com a gente, tá lá peleando por ser um pré-candidato a prefeito lá de Gravataí. Eu tô na torcida porque ele merece, ele é um homem de bem, um homem correto também, um homem de valor, que nem o vereador Rubens, de projetos, ele cuida do município, cuida da cidade. O Jones foi meu colega na faculdade. Verdade. De Direito. De Direito. Há 2 décadas já, né? Então, o Jones é um homem batalhador, trabalhador, um homem muito inteligente, enfim, fez no período que esteve na Câmara Federal, fez trabalhos importantes aqui pela região. Verdade. Então, mas eu quero te agradecer, Natália, deixar um grande abraço, te agradecer, desejar sucesso a vocês, aqui a Rádio Local Mais, a cada dia que a gente chega, além desse afeto, desse carinho que nós somos recebidos, cada vez está o ambiente melhor, cada vez mais estruturado, e tem trazido informação de qualidade para a nossa população. Desejar a todos um excelente restante de noite, um feliz Dia dos Pais, agora domingo, e que possamos estar mais próximos cada dia mais. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Obrigado, gente, nós estamos chegando ao fim. Amanhã eu vou estar fazendo uma live lá na fanpage das Brothers 79, apresentando 5 artistas locais aqui de Cachoeirinha e Gravataí, que a gente está sempre aqui incentivando eles, né, que estão nesse momento de pandemia, ficaram parados, muitos sem trabalhar, alguns se reinventaram, né, estão com uma nova profissão, mas outros, infelizmente, estão parados. Então, amanhã, a partir das 9 horas, na fanpage das Brothers 79, vamos estar lá com as gurias do Boteco, que são aqui de Cachoeirinha. Vai ter o Marcos e o Fabiano, são daqui de Cachoeirinha também, Bruno e Breno. Tem o Rossano também, que é aqui de Cachoeirinha. Wagner e Fábio, vão estar todos lá amanhã, aguardo vocês. E muito obrigada, gente, por todo esse tempo que vocês estão aqui com a gente. Eu vou chorar. E espero que as minhas amigas consigam agradar vocês também, trazer um pessoal legal, dar risada. Um beijo. Quem doa sangue, doa
esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde.